Olá, hoje nós vamos começar nossos estudos sobre a antiga Roma. Roma até hoje povoa o nosso imaginário. O Império Romano foi o maior império da antiguidade. Até hoje estudiosos se debruçam sobre ele para entender as suas instituições, o seu direito, para entender a herança que esse império deixou para nós. Roma começou pequenininha e logo se espalhou. Virou um império grandioso, ocupou 3 continentes, cobriu todas as margens do mar Mediterrâneo. As conquistas romanas se fizeram notáveis na história. As legiões até hoje são admiradas por sua estratégia, capacidade de ataque. E os historiadores entendem que estudar o Império Romano e todas as suas fases históricas é importante para entender o mundo de hoje. Os romanos conquistaram muito. A partir de Roma, conquistaram a Península Itálica. Depois disso, conquistaram a parte ocidental do Mediterrâneo, tomando parte do norte da África, tomando a Espanha, Portugal. Em seguida, avançaram para a parte oriental do Mediterrâneo, enfrentando a Macedônia, dominando as regiões antes controladas pelos macedônicos, como a Grécia, a Turquia, antigamente chamada Bitínia, a Partária, hoje chamada de Síria, Líbano, a Palestina. Por volta do século II a.C., tomam o restante das regiões do norte da África. Em 27 a.C., num golpe final das conquistas republicanas, conquistam o Egito. E com a ascensão do Império Romano, os romanos iniciam a conquista de outras regiões antes impensáveis. Conquistam grande parte do Oriente Médio, fazendo fronteira com o antigo e velho Império Persa. Conquistam a Europa até a Inglaterra, passando por França, parte da Polônia, parte da Hungria, da Alemanha. Então, foi um império realmente grandioso, o Império Romano. Podemos dizer que no apogeu desse império, certamente os romanos já dominavam uma população de mais de 120 milhões de pessoas. Isso se contarmos que o mundo não tinha mais do que 400 milhões de habitantes, contando já a América ainda não descoberta, não é? Nós vemos que os romanos tinham um amplo domínio sobre a antiguidade. Mas Roma nem sempre foi grande. Roma começou pequenininha. 2 povos resolvem se juntar para se defenderem de seus inimigos em comum. Esses povos eram os latinos e os sabinos. Juntam-se e constroem uma fortaleza onde cabiam 5.000 pessoas na nascente do rio Tibre. Era uma fortaleza rústica que misturava pedra com madeira em sua construção. Dessa fortaleza nasceria o grande império. Pouco depois dessa construção, e quando falo pouco depois na história, estou falando de séculos, não é? Os etruscos, povos dos quais eles tinham muito medo, invadem a fortaleza e começam a controlar essa cidade de Roma que estava nascendo. Pouco tempo depois, os romanos iniciam as suas conquistas, que eu citei agora há pouco. Essas conquistas seriam muito importantes para a história do próprio Ocidente, né? Bem, existe essa origem histórica. Por volta de 1000 a.C., constroem essa fortaleza. Mas existe também a origem lendária. Essa origem lendária é importante para a gente entender o pensamento dos romanos, a forma de encarar os deuses, a religião, os seus mitos, seus heróis, né? A lenda é, de fato, muito mais interessante que a história real. Diz a lenda que Roma surge criada por por descendentes de Enéas. Enéas, para quem não sabe, era um dos líderes da cidade de Troia, que depois da destruição de Troia foge com alguns troianos e funda um reino na Itália. Esse reino se chamava Alba Longa. Durante muito tempo viveram em paz. Quando um dos reis de Alba Longa morreu, deixou o trono para o seu filho Numitor. Só que o irmão dele, chamado Amúlio, segundo a lenda, tomou o trono de Numitor e obrigou a filha do Numitor, sobrinha dele, a se declarar celibatária. Ela se tornaria uma sacerdotisa que deveria ser virgem a vida inteira.
Amulho fez isso para que a descendência de Numitor não prosseguisse, para que Numitor não tivesse netos homens que pudessem tomar o trono de Alba Longa. Acontece que essa sobrinha de Amulho teve 2 filhos gêmeos,